Fala galera, sou Alain, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a mudança na Petrobras, uma mudança que causou um impacto no mercado financeiro brasileiro em relação a uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Vou falar um pouco sobre a Petrobras, o que é a empresa, o último balanço que teve, quem é Jean Paul Prats, quem é Magda Chambiar, por que Jean Paul Prats foi demitido e quais são os riscos da empresa agora para o futuro, com essa troca, essa mudança da presidência da empresa. E quais são os riscos daqui para frente agora com a mudança da presidência na empresa. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal batendo no sininho, curta esse vídeo e deixe nos comentários. Você tem ações da Petrobras? A Petrobras é uma empresa brasileira fundada em 1953 na presidência do Getúlio Vargas. Um ponto importante é que em 1954 foram criadas comissões de pesquisas para poder fazer com que a empresa avançasse sobre a produção, desenvolvimento e exploração de petróleo bruto. E ela hoje também atua na exploração de líquido de gás natural no Brasil e no exterior. A Petrobras é a maior empresa da Bolsa Brasileira, da B3, em valor de mercado. E falando um pouco sobre o último balanço da Petrobras, ela teve um lucro de 23 bi milhões de reais. Entretanto, foi uma queda de 23% em relação ao trimestre passado, ao fim do ano passado. Bom, e a gestão anterior era de Jean Paul Prats. Jean Paul Prats, ele é um ex-político, ele foi senador do Rio Grande do Norte antes de assumir a presidência da Petrobras, estudou na UERJ, na Pensilvânia, ele é advogado, economista e empresário também. E por que ele foi demitido? Teve vários atritos ao longo do ano em relação ao ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Mas a principal divergência entre os dois foi a destinação dos dividendos que a empresa distribui aos acionistas. Acionistas esses, e diga-se de passagem, o maior de todos é o próprio Brasil, o governo. O governo tem boa parte das ações da Petrobras. E essa divergência culminou na demissão de Jean Paul Prats. E a Magda? Quem é a Magda? A nova presidente da Petrobras, a segunda mulher presidente da Petrobras. A primeira foi a Graça Foster, na época da Dilma. Ela foi diretora da ANP, Agência Nacional de Petróleo, na época do governo da Dilma, e também trabalhou 22 anos na empresa. Então, assim, a gente pode dizer que ela, teoricamente, conhece bem a empresa. Ela é bacharel em Engenharia Civil e mestre em Engenharia Química pela UFRJ. Agora, uns pontos interessantes aqui. Ela criticou recentemente a PLP 29 de 2024, que dizia o quê? Aquele imposto do pecado, aquele imposto sobre os produtos como cigarro, bebida, e nisso estava também incluído petróleo. E ela disse a seguinte frase: o petróleo, na verdade, é a principal fonte de energia primária do Brasil, longe ele de ser pecado. Ou seja, ela teve uma divergência em relação a essa tributação, principalmente sobre o petróleo, como sendo um produto que entraria naquela gama que traria malefícios, e aí se criou aquele termo de imposto do pecado. Será que agora ela vai mudar de ideia? Agora, colocando essa interrogação, eu vou para a parte política. Uma matéria do site Antagonista, escrita pelo Felipe Moura Brasil, ex-repórter da CNN, disse o seguinte: a indicação petista histórica dela para a presidência da Petrobras também foi apadrinhada pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a quem Lula respeita e confia e que segue tendo voz no atual governo. Isso como registrou o Estadão, ele citou isso e deixou esse destaque. Foi uma reportagem do Estadão que ele citou. E aí ele coloca, ele lembra uma matéria que ele escreveu no passado, no dia 6 de junho de 2022. E aí na época esse jornalista disse que ele atua na campanha do PT com José Disseu, mensaleiro condenado na LJ. Lava o jato, né? Vou até falar assim para o meu canal não cair aí. Meu canal que é tão pequeno, pelo STJ na época. E aí ele cita, essa indicação da Magda vai muito além de gasoduto e fertilizante. Leia a matéria aí e tire suas conclusões. E vamos lá, resumindo agora. Qual o risco para você, acionista, para mim, se tivesse ação da Petrobras? Na quarta-feira, quando foi anunciada a demissão de Jean Paul Prats, ela perdeu 34 bilhões em valor de mercado. Mas isso não é a primeira vez. Toda vez que tem um ruído político desses, a gente tem uma queda nas ações da empresa, tem um impacto na ação da empresa em relação ao seu preço.
Isso daí, quem investe na Petrobras sabe que é muito comum. No governo passado também não foi diferente. Perdia valor de mercado, ganhava, dependendo do que se era falado, principalmente pelo presidente, ou as atitudes que o presidente tomava. Por isso que eu não gosto de investir em Petrobras. Eu sempre falei isso aqui no meu canal. Mas entendo que tem gente que está numa posição muito boa em Petrobras e é uma empresa maravilhosa, sem sombra de dúvida disso. Tá? Então, nada contra a empresa, porque é uma máquina de gerar lucros e graças a ela o Brasil consegue também ter boas receitas em relação aos dividendos que o próprio governo recebe dela. Essa receita ela tem um caminho a ser seguido, isso daí, se não me engano, até é uma lei. Mas vamos lá, esse é o principal risco em relação a essa mudança. Como vai ser a empresa daqui para frente? Qual vai ser a linha que a Magda vai seguir daqui para frente? A política que ela vai seguir em relação aos dividendos, a política que ela vai seguir em relação aos investimentos na empresa. E aquilo, né? Será que ela vai ficar por muito tempo como presidente da Petrobras? Será que é uma ponte para que outra assuma? Esses são os questionamentos que a gente faz em relação a uma empresa com um viés mais governista. E o mercado não se agrada muito dessas coisas. Bom, galera, isso é tudo. Eu resumi aqui bastante, como sempre, para poder trazer um pouco de informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, batendo no sininho, para que mais vídeos possam aparecer para você. Curta esse vídeo e deixe nos comentários. Você tem ação da Petrobras? Você tem ações da Petrobras? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.